Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Na edição anterior, falamos de ações da UPAM, Unidade de Policiamento Ambiental, voltadas para investigar construções irregulares e outras ações de desmatamento no município. O tema hoje é parecido, mas com o Ministério Público aqui em Teresópolis, que tem se mostrado preocupado com crescentes invasões, principalmente em áreas de reserva legal. Uma delas entre os bairros do Panorama, Pimenteiras e Cortavento. Quem conversou com o promotor Rafael Lemos foi o repórter Luiz Bandeira. O Ministério Público, através do procurador Rafael Lemos, da primeira Promotoria de Tutela Coletiva do Meio Ambiente de Teresópolis, emitiu uma recomendação ao prefeito municipal, ao procurador-geral do município, também ao secretário municipal de Meio Ambiente e ao secretário municipal de Planejamento e Projetos Especiais, visando a remoção de famílias que estão ocupando irregularmente o solo urbano na rua Albert Sabin, número 800, no bairro Cortavento, por se tratar de área de reserva legal, bem como a demolição de todas as edificações irregulares existentes no local. O público, por meio da primeira Promotoria de Tutela Coletiva do Meio Ambiente aqui de Teresópolis, expediu uma recomendação para o município de Teresópolis para que promova imediatamente a desocupação de área ocupada irregularmente na Avenida Albert Sabin, Rua Albert Sabin, né? Promova a desocupação do lugar e a demolição das casas construídas em área de proteção ambiental. É uma ocupação irregular. Apesar desse nome recomendação, né, é um nome trazido pela Lei da Ação Civil Pública, trata-se de uma imposição de um dever ao município. O município tem o dever de atender às recomendações do Ministério Público, né? Apesar desse nome, esse não é um ato facultativo de cumprimento, né? Usa-se recomendação porque é o nome que a lei dá, né? O município ele tem 30 dias, né, e o Ministério Público está acompanhando o processo de cumprimento dessa recomendação, que se destina, como eu disse, à desocupação das famílias que hoje ocupam o local e à demolição das casas construídas nesse lugar. Na verdade, esse é um caso que é acompanhado pelo Ministério Público já há alguns anos, tá? É um caso onde o município já embargou essa obra, houve um embargo municipal por parte do município. Nos autos do inquérito civil, que está no Ministério Público, essa é uma ocupação antiga, né? Antiga, assim, é um inquérito que não é de agora, o Ministério Público já vem acompanhando isso há alguns anos, e nos autos nós temos esse local já foi embargado, as obras lá feitas foram embargadas pelo município, porém os invasores continuaram construindo. E nós temos 3 relatórios técnicos nos autos, um relatório do INEA, um relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um relatório da Secretaria de Planejamento do município, todos eles apontando tratar-se de área de reserva legal, né, onde não é possível a legalização das construções, sendo hipótese de desocupação com demolição. Então, o próprio município ele já reconheceu, por meio dos seus próprios órgãos internos, que a ocupação é ilegal. O que o Ministério Público fez agora digamos assim, pressionar o município num combate à favelização e à ocupação irregular, a uma ocupação irregular do solo na cidade, cobrando que o município promova administrativamente a remoção dessas pessoas e a demolição das casas construídas, né? Então, só para ratificar, esse é um caso que nós temos pelo menos 3 relatórios técnicos de órgãos diferentes apontando aí que trata-se de lugar onde não é possível edificação de ocupação, portanto, ilegal. Então, o Ministério Público recentemente, com o Grupo de Apoio Técnico,
né, o GAP, né, que fez uma diligência ao local para identificar as pessoas e tem cobrado do município, então, que essas pessoas sejam notificadas para desocupar em 30 dias as casas, para que possa, assim, ser feita a demolição das edificações construídas. Esta não foi a primeira vez que o Ministério Público faz tal recomendação às autoridades competentes, já que em 2019 houve ato similar, porém sem que agentes públicos municipais agissem efetivamente para repreender a ocupação irregular e retomada da referida área de reserva legal do município. Essa é a segunda recomendação que o Ministério Público fez para demolição no local. E, ao que parece, houve aí uma troca de equipe técnica, houve a mudança na parte administrativa, né, no município. E eu, como promotor titular, assumi agora em janeiro de 2021 e tenho, então, retomado esses casos em que já havia uma medida do Ministério Público e tenho renovado essas medidas para que o município tenha aí uma nova oportunidade de, sem demora, promover a desocupação, né? A gente tem cobrado no município, nessas ocupações irregulares, que promova a desocupação e que crie protocolos aí para os novos casos, mais agilidade, né? Assim, nós tenhamos aqui no município de Teresópolis protocolos instituídos para cobrar aí, para que o município possa fiscalizar a ocupação irregular do seu solo e promover aí desocupações e demolições mais rapidamente, nesses casos de invasão, desmatamento, né, crimes ambientais. Então, o próprio Ministério Público está renovando esse pedido para que o município possa, então, ter aí uma nova oportunidade de cumprir a recomendação. Mas, sim, já tinha havido medida similar no ano de 2019, para que se promovesse aí a desocupação desse lugar. Muitas dessas ocupações são irregulares, né? A maioria delas, e, portanto, o que o Ministério Público tem cobrado do município é que fiscalize, né, que crie protocolos para fiscalizar de maneira mais ágil essas ocupações que muitas vezes são feitas, muitas vezes não, são ocupações ilegais, onde há desmatamento e venda de loteamento irregular pela internet e construções em lugares proibidos. Então, o que o Ministério Público tem cobrado do município é que também fiscalize isso, que estruture a sua equipe para poder desenvolver uma fiscalização ágil e rápida, para que nós tenhamos aí um controle do desenvolvimento da cidade, da expansão da cidade, né? Essa recomendação que eu pretendo, o Ministério Público vai diligenciar para que seja cumprida, ela pode, em caso de descumprimento, ensejar uma ação demolitória, né, por parte do Ministério Público. Mas a gente espera que isso não venha acontecer, que administrativamente nós consigamos aí a saída voluntária das pessoas e a demolição administrativa, que a gente chama, né? Sem a necessidade de uma decisão judicial. Mas é possível, em caso de descumprimento, sim, o ajuizamento de uma ação com a busca da mesma finalidade aqui da recomendação, né? Qual seja a desocupação e a demolição das casas lá erigidas, lá construídas. Quando todo o processo de desocupação for concluído, o passo seguinte é a demolição das casas para iniciar a reconstituição da área degradada. O promotor Rafael Lemos diz quem arcará com o custeio da demolição dos imóveis irregulares. Uma questão interessante. Na verdade, assim, se a demolição for feita administrativamente, geralmente o município ele intima, quando sabe quem é, né, o responsável pela edificação, para que esse sujeito promova a demolição a seu próprio custo. Porém, a verdade é que isso dificilmente acontece. Acontece, mas é incomum. O que é possível é o município promover a demolição, custeando essa demolição, e aí sim depois cobrar da pessoa que fez a construção irregular numa outra ação judicial para ressarcir os cofres públicos, né? Isso é bastante importante que você citou, porque o que acaba é que toda a população acaba pagando para que o município promova a demolição dessas áreas, né? Quer dizer, o sujeito mal intencionado ocupa as áreas de proteção ambiental, promove o desmatamento, loteia na internet, né? Vende sem ter nenhum título, e aí depois toda a população de Teresópolis tem que custear para que o município promova a demolição. Mesmo que o município consiga reaver
esse dinheiro de volta do construtor, mostra como a ocupação irregular do solo e esse tipo de atividade feita por pessoas mal intencionadas gera um custo social muito grande para toda a população. O promotor de justiça Rafael Lemos diz como a população pode denunciar ocupações irregulares e desmatamentos no município. Olha, o ideal é que a população faça uma denúncia inicialmente à prefeitura, né, ao município, porque o Ministério Público ele não tem capilaridade para fiscalizar individualmente todas essas denúncias de ocupação irregular, de desmatamento em APP de topo de morro, enfim. Então, nesses casos, o que o Ministério Público sugere é que a população denuncie isso às secretarias, né, de meio ambiente, de planejamento, para que o Ministério Público possa fiscalizar a secretaria, né? Então, o Ministério Público, a melhor forma da população ajudar é noticiando esses casos aos secretários das secretarias, para que as secretarias possam fiscalizar essa expansão irregular. Ao Ministério Público vai caber a fiscalização sobre as secretarias, né? Então, a primeira promotoria de tutela coletiva de Teresópolis tem diligenciado para fiscalizar o município, para que o município, sim, promova aí, por meio de protocolos estruturados, a desocupação, a demolição, os embargos de obras e etc. Então, a melhor forma da população noticiar isso é direto à prefeitura, porque o Ministério Público vai estar de olho na prefeitura, no município, para que seja isso feito ágil, né? De maneira ágil. Agora, também, claro, evitar praticar essas ações e comprar, né, imóveis, casas, nesse tipo de ocupação irregular, né? É muito importante também uma consciência social sobre esse tema. Então, a primeira linha de atuação que nós estamos, a primeira frente de atuação que a primeira promotoria de tutela coletiva na área ambiental tem fazendo é levantar os inquéritos civis e promover aí ações, iniciativas e conjuntas com o município e também individualizadas por parte do MP, para que haja um grande enfrentamento desse desafio que Teresópolis tem, que é a expansão urbana sustentável, né? Então, nós temos procurado, junto ao município, desenvolver protocolos, cobrar que o município tenha regras, tenha equipe, fiscalize, promova a demolição e etc. E tenho também, como promotor, estado em contato com outros atores sociais, com associações de bairro, para que todos nós, da sociedade civil, né, e aí eu também me integro nesse ponto, e falando como promotor também, temos consciência que esse é um desafio coletivo, é um desafio da cidade como um todo, né, ter aí para o futuro uma expansão sustentável, com os equipamentos urbanos adequados, com respeito aos parâmetros ambientais. Então, essa é a atuação mais estratégica que a gente tem tido na área do meio ambiente, né? Na área de educação, o Ministério Público vem, desde que eu assumi, trabalhando fortemente para o retorno das aulas presenciais. Graças a Deus, isso aconteceu no mês de setembro, né? Foi um desafio aí que todo o Brasil passou, e eu espero, a partir de agora, com o retorno às aulas presenciais já consolidadas, retomar antigas pautas aí na área de educação, que também integra a atribuição da primeira promotoria de tutela coletiva de Teresópolis, né? Nesses 6, 7 meses que eu tenho aqui, foram essas as principais frentes, né? É a partir desses macro trabalhos que eu pretendo trabalhar as outras linhas, né, que estão associadas aos resíduos sólidos, aos corpos hídricos, na área do meio ambiente, e também na área de educação, a questão da evasão escolar, enfim, a merenda e etc. Mas essas duas principais linhas foram aquelas que a gente veio trabalhando aí nos últimos meses. Foi imposto pelo Ministério Público o prazo de 30 dias para que o município tome providências. Prazo esse que vence no próximo dia 27, segunda-feira, com implicações severas ao município. Luiz Bandeira, para Diário TV. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, né, que pode afetar outros bairros de Teresópolis, visto que essa é uma reclamação cada vez maior,
Uma reportagem completa na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Aqui no bairro de Agriões, na rua Paru, moradores reclamam da falta de poda de uma árvore. Olha só a imagem, né? Aparentemente esquecida aí, né? Essa árvore foi crescendo, crescendo e, segundo moradores, fechou totalmente esse trecho de calçada na rua Paru, próximo à esquina da Carmela Dutra, e com isso pedestres acabam sendo prejudicados, né? Não estão conseguindo passar nesse trecho e acabam tendo que se arriscar na rua, né? Então fica a dica para a prefeitura, né? Ou acionar o morador ou a prefeitura fazer a poda dessa árvore na rua Paru, perto da esquina com a Carmela Dutra. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos falar sobre ocorrências policiais, imagens do circuito de segurança de um estabelecimento que mostram a invasão e furto, mais uma grande apreensão de drogas, entre outras ações relacionadas à Covid-19.